Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse domingo, com a palavra do Senhor, para nos dar esse crescimento. Abra as vossas Bíblias em Lucas 19. Lucas 19, do 1 a 10. Amém? A palavra de Deus fala assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Essa palavra de Deus, ela fala sobre Zaqueu, um publicano. Publicano era aquelas pessoas que cobravam impostos, e ele era chefe dos cobradores de impostos. E a palavra de Deus fala que ele era rico. Mas também a palavra de Deus fala que ele estava buscando um tesouro maior do que o que o mundo pode oferecer para cada um de nós. E para que isso venha acontecer na vida de cada um e na vida dele, o Senhor vai deixando a história desses homens que buscaram verdadeiramente o conhecimento e que andaram com o Senhor Jesus, que andaram com Deus, que cresceram espiritualmente, crescendo espiritualmente cada dia mais através da palavra. O que nos faz entender o tão maravilhoso essa história, que a palavra de Deus fala que ele era rico. E se você notar, a maioria das pessoas que procuram coisas materiais, elas não procuram a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí Jesus conta a história de Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, a qual o seu povo não gostava dele, o seu povo odiava por isso. E que nesse momento ele resolve buscar Jesus Cristo, conhecê-lo. Porque aqui já era praticamente o finalzinho do ministério de Jesus. Depois dessa passagem de Jericó, poucos tempos depois para frente, ele já vai perecer para nos salvar. Então Zaqueu tinha todo o conhecimento do que Jesus tinha feito. Ele já tinha aqui, já havia mais de quase 3 anos já do ministério do Senhor Jesus. Ele já sabia que Jesus já tinha curado leprosos. Ele já sabia que Jesus tinha curado cegos. Ele já sabia que Jesus já tinha curado Lázaro, que já havia 4 dias morto. Então ele queria ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E ele não mediu esforços. Essa mesma vontade é essa que nós estamos aqui hoje reunidos, ouvindo a palavra, aprendendo com homens que andaram com Deus. Porque Deus nos mostra essas pessoas para falar para nós: vocês também podem andar comigo. É só seguir a palavra,
É só seguir os mesmos passos que esses homens seguiram. E você e eu e cada um de nós podemos encontrar esse Jesus, assim como Zaqueu. E aí o Senhor mostra as dificuldades para você chegar a Jesus, porque existia sempre, onde estava Jesus, existia sempre uma multidão. Existiam seus discípulos que estavam ao seu redor, aprendendo cada dia com a palavra, com o conhecimento, com aquilo que Jesus passava para eles. Depois tinha as pessoas que eram curadas e começavam a andar também com Jesus, porque queriam acompanhar, porque sabia que tudo aquilo que ele estava falando era verdade. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se você quer ter o caminho, a verdade e a vida, você tem que andar também sob essa palavra. E a palavra de Deus fala que depois das pessoas que estavam curadas ao redor de Jesus, também havia aqueles curiosos que estavam ali simplesmente para ver os milagres que Jesus fazia. Essas pessoas não queriam compromisso com a palavra, não queriam compromisso com a verdade, simplesmente queriam o conhecimento, apenas ver aquilo que estava acontecendo. E depois dessas pessoas ainda vinham aqueles saduceus que queriam matar Jesus. Então você nota que para chegar até Jesus você tinha que passar por várias pessoas. E Zaqueu, como sendo de pequena estatura, mesmo assim, não se deixou levar pelas dificuldades. Porque as dificuldades, elas vêm para que o crente cresça firmado, verdadeiro na palavra. E qual a diferença? Por que Zaqueu? A palavra de Deus fala em Lucas 18, olha o que fala. Bem para trás um pouquinho. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chama bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens e reparte aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E aí vem a palavra: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mas você tem que lembrar que quando Deus vai trabalhar na nossa vida espiritual, Ele quer dizer que você tem que olhar e amá-lo verdadeiramente, aquela riqueza, o tesouro perdido. Porque cada um de nós temos, onde está o seu tesouro, também estará lá o seu coração. Se você colocar o seu tesouro nas coisas mundanas, o seu coração também vai para o mundo. E Jesus quer que você ame. O primeiro mandamento fala: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua vontade, de todas as tuas forças, de todo o teu conhecimento, e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus fala que você tem que colocar o seu coração nele, na palavra, não se preocupando com as coisas que o mundo tem para oferecer. Nós já dissemos na pregação passada que quando Jó achava que era o maioral, que era tudo aquilo, o Senhor tirou tudo que era de valioso na vida dele. Não só as coisas materiais, mas também os seus filhos. Porque o filho também é o maior bem que o ser humano pode ter. É valioso. Mas quando tirou aquilo, Jó teve que olhar no final para Deus. E aí ele conheceu verdadeiramente o nosso Deus maravilhoso. Porque a gente só conhece Deus através das dificuldades que nós passamos. É através dessa dificuldade que a gente passou durante quantos anos nós estamos aqui? Quase 3 anos nós estamos pregando aqui debaixo. Mas sempre aqui firmes. Sempre ouvindo a palavra, no entendimento, coração aberto.
às vezes passando por humilhação, mas Jesus fala: eu fui humilhado, você também vai ser. Bem-aventurados, porque isso é para crescimento. Cada vez que alguém atira uma pedra em você, você se torna mais forte. Você vê, quando Paulo foi apedrejado, cada vez que apedrejava, ele ficava cada vez mais forte, firmado na palavra. Então, esse Zaqueu queria esse conhecimento, porque já ouvia falar, já tinha o conhecimento de Jesus através da palavra, do que as pessoas falavam, mas ele queria vê-lo, ele queria chegar perto dele, ele queria conhecê-lo de verdade. E aí, para você conhecer Deus de verdade, você tem que abrir o seu coração e buscar incessantemente, e não olhar as coisas que o mundo oferece para você, apenas ele, e ele cuida do seu povo. Em Mateus 5, em Mateus 6, a palavra de Deus fala que nem Salomão vestiu como veste os lírios do campo, que quando seca, joga-se fora e queima. Então temos que valorizar através dessa palavra do conhecimento, e assim Deus vai guiando nossas vidas, cada dia um passo, sendo fortalecido por essa palavra. Então, quando esse jovem rico teve um encontro com Jesus, quando Jesus falou que para ele andar com Jesus, ele tinha que abrir mão de tudo aquilo que ele já conhecia, ele disse: não posso, eu tenho muitas posses. Aí você vê a diferença de Zaqueu, porque Zaqueu não ligou para isso, porque Zaqueu queria um encontro, ele queria andar com o Senhor Jesus. Quantas pessoas no nosso mundo de hoje conhecem Jesus somente por falar, mas não tem o verdadeiro encontro com Ele, não tem o coração aberto, apenas ouve falar, não tem conhecimento, não tem intimidade com Deus, não deixa Deus guiar a vida deles. Porque quando vem a palavra, também junto com a palavra vem as dificuldades, e o povo não quer sair da sua zona de conforto, porque cada vez que você anda com Deus, Ele te tira da zona de conforto. Ele tira a gente da zona de conforto e vai nos transformando e nos moldando. A palavra de Deus, ela fala, Mateus 10, 35. A palavra de Deus fala assim, presta atenção nessa palavra: porque eu vim pôr em disserção o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Presta atenção, Deus não está falando que é para você ficar com raiva da sua família. Eu só quero que você entenda o que Ele quer falar espiritualmente. A palavra é espiritual. Se você não tiver entendimento espiritual, você não vai entender isso. A palavra de Deus fala assim, versículo 37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Ele quer que você coloque o amor que você tem na sua família, o seu coração, aquele amor que você tem pela sua mãe, aquele amor que você tem pelo seu pai, aquele amor que você tem pelos seus irmãos, e coloque nele. Nele. Que somente assim você vai amar Jesus de verdade, Ele vai falar com você dentro do seu coração, Ele vai entrar no seu coração. Porque tem pessoas que falam que ama Jesus, mas Ele não deixa ele entrar dentro do coração, tem que entrar lá dentro. Eis que estou à porta e bato. O conhecimento. Porque às vezes os nossos pais, as nossas mães, às vezes a nossa família, eles não têm o conhecimento da palavra. E se você não tiver o conhecimento e andar e pregar a palavra para eles, e esse conhecimento estiver no seu coração, você acaba se afastando da palavra e o inimigo pega você na virada. Então tem que ter o conhecimento para você levar a mensagem para ele. Toda vez que eu vou na casa da minha mãe, eu levo a mensagem. Talvez quando eu viro as costas, ela já nem liga para aquela mensagem que eu levei. Mas eu levei a mensagem para ela. Eu levei a mensagem para o meu pai. Eles olham e veem a mudança.
Mas existe aquela parte do jovem rico que na hora de se desprender das coisas mundanas, ele não tem força. Porque quando Jesus falou, vende tudo que você tem, entrega aos pobres e vem a mim, ele disse, não, eu tenho muita coisa, eu não posso. Mas você sabe que lá na frente tem a terra de Canaã. Lá na frente o Senhor tem a terra que manda leite e mel, que Ele quer entregar para cada um de nós. Mas você tem que estar firmado na palavra. Não, porque da agora em diante, da agora para frente, Ele alimenta você, Ele cuida de você. Você vai ser crescido, firmado na palavra. Na palavra. Em Mateus 13:44, a palavra fala assim, a Mateus 13:44. Mateus 13:44. 13:44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que o homem achou, escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Nada que você fizer durante toda a sua vida, não importa o quão grandioso você for no mundo, é comparado àquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque chama salvação. Chama-se vida eterna. Deus deixa a morte entrar para que o homem vendo, uma determinada geração vive e morre, outra determinada geração vive e morre. E quando vem Jesus fala assim, ei, me coloca dentro do seu coração que você não morre, terá a vida eterna. E eu cuido do meu povo, porque eu sofri pelo meu povo, levando o pecado de cada um de nós. Esse é o verdadeiro tesouro. E Zaqueu estava procurando esse tesouro, porque o tesouro que o mundo oferecia, ele já tinha. Ele disse, esse tesouro não me está fazendo dormir tranquilo, esse tesouro não me traz a verdadeira paz que te traz é a palavra de Deus. A riqueza do mundo traz confusão, discórdia, atrito, morte. É só você ligar a televisão, você vai ver isso. O que se falaram nessa saída dos pais foi os meninos que mataram, a menina que matou a sua mãe, o menino que matou a sua filha, né? Matou os pais para ficar com o quê? Coisas materiais. Então você tem que colocar o amor de Deus no seu coração, e Ele sabe cuidar de você, Ele cuida de verdade, porque Ele amou, que deu seu Filho unigênito para que todos nós fôssemos salvos. Em Marcos 10, a palavra de Deus fala assim, vamos lá em Marcos 10, Marcos 10, 46, Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa passagem que conta desse cego, ela fala assim que ele tinha vários obstáculos para chegar até Jesus. Ele tinha mais obstáculos ainda do que Zaqueu, porque ele era cego. Então ele usou aquela forma, o que ele podia para chamar a atenção de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira fé, você buscar, não importando. Ele tinha que passar por todo aquele povo que andava aglomerado com Jesus. Seus discípulos, as pessoas que ele já tinha curado, as pessoas que eram curiosas, estavam ali só para ver os milagres, que é o que mais tem, as pessoas que tinham raiva de Jesus e queriam tacar a pedra nele de todo jeito. Então ele tinha que passar por toda essa classe de povo que estava ao seu redor. E ele começou a gritar, ele começou a chamar a atenção, não importou com os obstáculos que tinha na sua frente. E logo o povo começou a ficar com raiva, e disse assim, e muitos o repreendiam para que se calasse. Porque quando você verdadeiramente quer entrar nos caminhos, quer buscar o Senhor Jesus, o mundo vai te segurar para você não fazer isso. A multidão.
Vai vir aqueles que não acreditam em Deus e quer que você também não acredite. Mas quando você passa desses obstáculos, você vai chegando perto daqueles que Jesus curou, e vai chegando perto daqueles que estão mais próximos, que são os discípulos do Senhor Jesus, e depois você chega ao Senhor Jesus e Ele cura você. Sempre vai ter essa dificuldade, sempre vai ter esses obstáculos. Mas esses obstáculos fazem com que cada um deles que você passa, você fique mais forte. Porque é assim que Deus age na nossa vida. Ele põe o povo no deserto e anda com o povo no deserto, e o povo vai se fortalecendo. Muitos desistem no caminho. A maioria desiste. Mas aqueles que continuam firmados até o fim, recebem o que é de melhor Deus tem na nossa vida. E por isso esse cego não desistiu. Mesmo sendo cego, mesmo nas suas dificuldades, continuou gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus, parando, disse que o chamasse. Não importa se o povo estava repreendendo, porque quando Jesus para, tem que chamar. Porque quer ver-me, Ele quer vir ao meu encontro. Chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha que maravilha. Por quê? Porque não desistiu. Porque aproveitou aquela oportunidade que Jesus estava passando ali. Porque Jesus nunca mais ia passar em Jericó. Não mais como era. Então ele tinha que aproveitar aquela oportunidade, essa mesma oportunidade dada a cada um de nós, que pegamos e seguramos com força e continuamos crescendo na palavra, de fé em fé, de glória em glória, até que Jesus fala conosco no nosso coração. E Jesus olha e fala assim: o que queres que eu te faça? Jesus já sabia, mas ele tinha que falar: o que queres que eu te faça? Às vezes Jesus pergunta para você: o que queres que eu faça na sua vida? Qual a sua dificuldade? O que você está passando, o seu coração, o que você quer que eu faça? Fala com Jesus que Ele vai e transforma a sua vida. E o cego lhe disse: mostre, mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e olha, e seguiu a Jesus pelo caminho. Então agora Jesus estava com mais um entre os que ele tinha curado, andando no meio. Ele já não estava do lado de fora, ele já estava do lado de dentro. Ele já não estava mais do lado de fora clamando a Jesus, ele fazia parte daqueles que já tinham recebido o milagre e estavam andando com eles, pertinho do Senhor Jesus. Era ele, os discípulos do Senhor Jesus. Mas o que fez isso acontecer na vida dele? Perseverança, o amor, vontade de querer conhecer, de buscar verdadeiramente o caminho. Em Lucas 8, 40, 48, a palavra fala assim, Lucas 8, 40, 48, Lucas 8, 40, 48, Lucas 8, 3, 4. No Lucas 19 fala assim: procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Quer dizer, as dificuldades que ele tinha, não importava, ele queria ver Jesus. Existia toda aquela multidão, mas o cego de Jericó, que estava para o lado de fora, já estava lá dentro. Ele também queria entrar e queria fazer parte daquele povo. Ele queria fazer parte daquele povo que tinha o conhecimento espiritual, que perdoa nossos pecados, que transforma nossas vidas, que faz com que a gente veja o mundo verdadeiro como ele é, espiritual. Deus fez os céus e a terra para nos moldar, nos criar, nos dar conhecimento, para que a gente venha amá-lo verdadeiro como ele é. E deu seu filho, e todo esse povo que andou com ele, mostrando: anda junto, que você chegará até a mim. Então o cego Bartimeu já estava lá dentro,
já fazia parte daquele grupo que estava glorificando o nome do Senhor Jesus, assim como nós aqui também. Porque nós também já passamos por essa barreira, essa dificuldade que o Senhor coloca no caminho para cada um de nós crescer espiritualmente. Continua, eu estou contigo, continua, não fica triste. Quando taca pedra em você, continua, levanta e continua. As pessoas, elas falam que Jesus Cristo, elas falam assim, aquele cara que os caras deu tapa na cara dele e virou a cara para o outro lado. Rapaz, eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus Cristo foi o cara mais corajoso do mundo, porque ele sabia que ia morrer por mim e por você, e ele continuou firme. Ele não recuou hora nenhuma. Qualquer ser humano que não tem entendimento espiritual, ele sai correndo de medo. Jesus não teve. Quando ele teve medo, ele pediu ao Senhor, ele orou e glorificou a Deus, e Deus deu coragem para ele. E aí ele continuou em frente, apanhou igual um cordeiro, e levantava e continuava levando chibatada por mim, por você, e continuava firme. Existe um amor maior do que esse? Eu não conheço. Lucas 8, 40, 48, a palavra fala assim: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe de sinagoga, e prostrando-se aos seus pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única e quase de 12 anos que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Onde Jesus estava, a multidão estava ali apertando ele, e era aquela coisa grandiosa, todo mundo querendo ver os milagres. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com o médico todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. E chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo de sangue. Olha só a fé que essa mulher tinha também. Ela queria esse encontro verdadeiro. A dificuldade era a mesma dificuldade que o cego tinha, a mesma dificuldade que Zaqueu tinha, ela também teve. Só que ela andou para frente, não recuou hora nenhuma, continuou firme. Aquela multidão, e ela agachou e foi por baixo, do jeito que tinha, pisando nela, e ela continuava ali buscando, ela só queria encostar. As pessoas que tinham essa doença, esse fluxo de sangue, elas comparadas às pessoas que tinham lepra, elas eram separadas da sociedade, não podia ficar na cidade, elas tinham os lugares separados, do lado de fora da cidade, não podia entrar nem dentro, então ela não podia nem falar com ninguém. Mas ela baixou e continuou buscando, e quando ela toca na orla de Jesus, a palavra de Deus fala: quem é que me tocou? Quem é que me tocou? Quem me tocou com essa fé, com essa vontade? Quem me buscou com essa vontade? Essa vontade de Zaqueu, essa vontade de Pedro, essa vontade de cada um dos discípulos que andou com ele, e essas pessoas que foram curadas, que viram a sua vida transformada e o seu nome escrito no livro da vida, assim como nós. E negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, saiu poder. A fé dela era tão grande, que quando ela encostou na orla do Senhor Jesus, ela foi curada. Agora eu pergunto para você, ela estava preocupada com as coisas do mundo? Não. Ela estava preocupada com o que o mundo podia oferecer para ela? Não. A palavra de Deus fala que ela já tinha gastado tudo que ela tinha com essa doença. Ela já não tinha mais nada. Não podia ver o pai, não podia ver a mãe também. Mas ela podia ver o Senhor Jesus. E ela fez isso. Entrou, foi lá, tocou na orla e foi curada na hora. E Zaqueu também estava à procura da sua cura. Mas Zaqueu não era doente, Zaqueu não era cego, Zaqueu não era mudo, Zaqueu não era surdo. Mas Zaqueu tinha a concupiscência da carne, a soberba da vida, ganância. Ele tinha isso.
E ao mesmo tempo o povo não gostava dele, mesmo com todo aquele dinheiro. Então provavelmente ele se viu triste. Queria algo que fizesse o coração dele se alegrar. E de repente vem essa história desse Jesus maravilhoso, há quase 3 anos, curando pessoas. Curando pessoas. E tem uma parte que ele fala assim, está lá no jovem rico, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? A pregação da palavra é para isso, para te levar cada dia mais próximo do Senhor Jesus. Quanto menos você desprende do mundo, não está dizendo para você não trabalhar, claro que não, nunca falamos isso, mas estamos para que você valorize primeiro Deus, Ele em primeiro lugar. Olha o que foi falado lá em Mateus: aquele que ama seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Então você tem que colocar Ele de verdade no seu coração. Porque tem pessoas que vão na igreja, ouvem a palavra, mas não coloca Deus, coloca família em primeiro lugar. Se você coloca a família em primeiro lugar, ela não tem poder de salvar. Jesus tem. E quando você coloca Ele, Ele salva você e a sua família. Quando Abraão colocou seu filho Isaque para sacrificá-lo, ele confiou de verdade o seu filho, o seu único filho, o seu tesouro. E da mesma maneira que Jesus cuidou do seu filho para que ele se entregasse na cruz, Abraão também ensinou seu filho. Porque hora nenhuma você vê falar que Isaque, quando soube que ele ia ser sacrificado, ele se debateu. Não, ele foi lá e ficou quietinho. Por quê? Porque ele também tinha o conhecimento da palavra. Porque Abraão pregava a palavra para ele. Assim como Jesus. Hora nenhuma voltou para trás, sempre ali na frente, sempre buscando, crescendo, levando nossos pecados. Esse é o intuito da palavra. Em Apocalipse, a palavra fala assim, Apocalipse 3,14. Apocalipse. Vamos lá no Apocalipse 3,14. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 3,14, a palavra fala assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto é, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o príncipe da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem morno, tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. O Senhor Jesus está falando de uma igreja que era abastada, uma igreja que era rica, só que ela era rica nas coisas materiais, espiritual, na palavra ela não tinha nada. E aí o Senhor Jesus vai e manda falar, manda Paulo, manda João escrever para essa igreja. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te riquezas e as vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas a visão espiritual. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em tua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, coração verdadeiro. Essa igreja não pregava a palavra. Era uma igreja rica, uma igreja abastada. Mas espiritualmente ela era fraca, pobre. Não tinha conhecimento espiritual, o amor verdadeiro de Deus. As coisas que Deus tem para oferecer para cada um de nós é muito, muito sem comparação às coisas que o mundo oferece. É por isso que você tem que buscar sempre o caminho, deixa que Deus cuida. Deus abre porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. Ele mostra o caminho para você, fala, anda aqui que eu vou contigo. O deserto ele serve para nos dar fortalecimento, crescimento, entendimento. E por isso que nós temos que estar sempre firmes. Todo domingo, vamos ouvir, crescer, ficar forte na palavra. Em Lucas 7,36, a palavra fala assim, Lucas 7,36, já estamos acabando já. Lucas 7,36, a palavra de Deus fala assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, sentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora,
sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou o vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a rogar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Quando isso viu, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Né? A mesma coisa aconteceu com Zaqueu. Quando o Senhor Jesus falou que ia pousar na casa de Zaqueu, o povo ficava murmurando também: você vai dormir na casa de um pecador? Ué, por que você vai dormir lá? Mas o Senhor veio para os pecadores. Jesus fala: eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de cura. As pessoas que acham que estão normalzinho, que são, esses nunca vai buscar Jesus, nunca. Vai até o finalzinho, é na hora que tem aperta mesmo, é na hora que adoece, aí grita e sapateia, aí já é tarde, não tem como. A gente demora muitos anos para a gente abrir o coração e começar a ser trabalhado, levando nossos pecados, a gente ser transformado, amar o próximo, amar as pessoas que têm raiva da gente. Você imagina quando a pessoa fica doente, ela vai se arrepender da noite para o dia? Eu não acredito nisso, não acredito mesmo. Então tem que ser trabalhado, ser transformado de fé em fé, de glória em glória. E olha que a palavra de Deus ainda fala assim, a palavra de Deus ela fala assim, que nas igrejas tem o joio e o trigo. Nas igrejas tem o joio e o trigo. E no final, o joio será queimado. Então você vê que dentro das igrejas tem o joio e o trigo, você imagina aqueles que não estão dentro da igreja, que não tem o conhecimento da palavra. Você acha que vai? Rapaz, não vai, mas demora. Não vai de jeito nenhum. A gente firmado, andando, buscando, jejuando, de vez em quando o cabo ainda distorce, ainda sai para o mundo, é feito um cavalo doido. Você imagina aquele que está ali firme. E o que está no mundo? Está no mundo, eu vou arrepender. Fica muito fácil, todo mundo é só arrepender na hora da morte. Então, tem que estar sempre firme, firmado na palavra, buscando conhecimento. Não importa o tempo. O tempo não é seu mais. A partir do momento que você começa a andar com o Senhor Jesus, o tempo é dele. Não te pertence. Tem que colocar isso na cabeça. Não é seu tempo, o tempo é do Senhor. Pode levar quantos anos? Eu não importo. Se eu falar assim, vai demorar 200 anos para construir igreja, eu não estou nem aí. Eu continuo aqui do meu jeitinho, firmado na palavra, porque eu conheço meu Deus verdadeiramente. Eu conheço. Então, se ele falar que tem que demorar esse tempo todinho, é porque eu não estou preparado. Então, vai cuidando de mim, Senhor, vai me fortalecendo, porque na hora certa ele faz o que tem que fazer. Né? O dilúvio não veio porque a arca não estava pronta. Não era a arca que tinha que ficar pronta. Eu digo, não, esse dilúvio só vai vir na hora que a arca estiver pronta. E ele botou lá e foi lá mais de 90 anos fazendo a arca. Para salvar a quem? A mim e a você, e cada um de nós. Porque se essa arca não fica pronta, não existíamos. Tinha morrido todo mundo. Então, nossa descendência, você pode olhar para trás, vai cair lá e não é. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos em Cristo. E para finalizar, Lucas. Sim, tá. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, né, dizendo, se esse for profeta, bem saberia que é uma mulher pecadora e tal, que tocou. Olha o que Jesus fala. Ele estava só pensando. Ele não falou, não, ele só pensou. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente. E respondeu Jesus e disse. Jesus viu ele pensando e falou, você acha que você está pensando? Peraí que eu vou pegar aqui. Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. Ele falou, mestre, fala aí. Ele não falou, nem pensou que ele ia falar daquilo que ele estava pensando. Né? Ele falou assim, um certo credor tinha 2 devedores. Tinha 2 devedores. Né? Ele está falando assim, um é você e o outro é ela. Ele falou, essa conversa está errada. Né? Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e outro devia 50. Né? O que devia 50 é esse que está falando da pecadora, né? Porque ele também é pecador. Aí ele fala assim, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? O Senhor Jesus fala assim, eu perdoo o pecado das pessoas, só que você está me devendo um tantinho, pouquinho, que você acha, né? Porque a pessoa acha, não, eu não sou pecador, eu fiz as coisas tudo certinho, então no meu coração eu devo só 50 denários. Aí falou assim, e ela deve 500. Qual que você acha? Aí Jesus fala assim, e não tendo eles com que pagar, perdoa-lhes ambos. Qual deles amará mais? Aí ele pega Simão na virada, né? Porque Simão vai saber a resposta. E Simão respondendo diz, tenho para mim que aquele a quem mais
perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu essa mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés. Porque o judeu, ele tinha, quando uma pessoa entrava na casa da outra, ele usava os pés dela, unge a cabeça. Então, quando a pessoa convida, ele faz tudo isso. E ele convidou o Senhor Jesus, mas deixou o Senhor Jesus meio no canto, ele não fez nada disso. A mulher chegou e fez tudo isso. Vê tu essa mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Mas esta rogou-lhe os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste óculos, mas esta, de que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. O amor. O amor. Amar o próximo como a si mesmo. Então, Zaqueu estava procurando, e ele encontrou, esse amor verdadeiro. Esse amor que ultrapassa os limites daquilo que o mundo oferece. Mas você tem que ter fé. E por isso ele fala lá: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. Você já viu alguém fazer isso? Alguém com dinheiro fazer uma coisa dessa? Devolver? Se arrepender verdadeiramente? Você já viu algum político desse que está preso devolver o dinheiro? Fala: não, eu arrependi de coração, vou devolver tudo. Não devolve, não tem arrependimento. O verdadeiro arrependimento é só através da palavra. Você abrir o seu coração, ter fé e andar com o Senhor, aí você anda direitinho e abre o coração e Ele transforma nossas vidas. Amém? E lá em Mateus 6,19, a palavra de Deus fala: não junteis tesouro na terra, onde a traça e tudo corrói, juntais tesouro no céu. Porque você juntando tesouro no céu, você está garantido para a vida eterna. Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade dessa palavra. Eu agradeço os irmãos estar conosco aqui firmes até os dias de hoje. Nós continuaremos cada dia mais no crescimento, sempre amando uns aos outros, né? Porque o caminho que Jesus nos ensina é esse: amar o seu próximo como a si mesmo. Se você ama o seu próximo, você quer sempre o melhor para ele, assim como nós queremos para cada um de nós. Né? E Deus vê e se alegra, e quando Ele se alegra, Ele vai transformando os nossos caminhos. Amém? Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Quem precisa de